Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que é ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e nela consuma a própria vida. Tornando-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. A celebração que comanda em nós a solidariedade com os sofredores é marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e o rito da comunhão. Em silêncio, de pé, iniciemos a nossa celebração. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim, como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados a compreender a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos o caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, e mesmo nossas dores, e nós pensávamos que fosse chargado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas,
cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os tosquiam. E ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, e um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos nós e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito, Senhor, poderoso da esperança. Eu pela noite, em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. Eu adoro Deus. E desprezo o Pai dos Jesus, e objeto de favor para os amigos, ó gente todos que vêm pela cura, os corações me esqueceram como e foi em tuas mãos eu entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A voz tua, meu Senhor, eu vivo, e daqui os nossos dias, eu entrego em vossas mãos o meu destino.
eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nos prazeres na vossa face, ao vosso céu, e salvai pela vossa compaixão, fortalecer os corações de coragem, todos vós que ao Senhor confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé e professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele, mesmo provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor de lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Falemos ao Santo Evangelho de pé tranquilo. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz, e te recebeu na luz. Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te deu a luz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos.
Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus de Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Ele respondeu. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde o sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te digo já comigo? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: E a acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai o primeiro e julgai, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam:
Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Jesus respondeu. Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou. Por acaso sou eu, porque o povo e os sumos sacerdotes entregaram a mim o que fizeram. Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei. Jesus respondeu. Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. E é a verdade. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes. Eu não tenho nenhum compromisso, mas tenho conforme. E pela Páscoa eu vos solto um dia. Eis que solto o rei de Deus. Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus. Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibas que não encontro nele em alguém. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes. Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu. Levai-o mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele em alguém. Os judeus responderam. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque é filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse. Não me respondes? Tu sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam. E só este homem não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei, prepara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavilhento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus. Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Ora, ora, crucificam. Pilatos disse. Eis crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito:
Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que ele diz: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: E escrevi, está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para a diferença. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor.
Podemos todos nos assentar para nós considerarmos estas palavras que acabamos de ouvir. E eu quero começar expressando o verdadeiro consolo para o meu coração de estar aqui celebrando com o Fernando, com a Sandrinha, com o Lucas, nossos irmãos da comunidade Rema. Obrigado pela presença e a participação aqui conosco. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o nosso texto sagrado: pela sua paixão e pela sua morte, ele pagou o preço da nossa salvação. Na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Diz a nossa segunda leitura: ele foi provado em tudo, ou seja, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Ninguém melhor do que nosso Senhor Jesus Cristo para compreender as nossas fraquezas e os nossos sofrimentos e se compadecer deles. Alguém aqui já viveu a experiência de ver alguém passando por uma dificuldade, passando por um sofrimento e ter ido até esta pessoa para tentar confortá-la, para tentar consolá-la, para tentar reanimá-la, e a pessoa dizer assim: você não sabe aquilo que eu estou passando. Dá vontade, eu já ouvi isso, dá vontade de dizer assim: é claro que eu não sei o que você está passando, porque a experiência de sofrimento que você viveu, somente você sabe como foi. Aliás, diz a nossa leitura, somente você e nosso Senhor Jesus Cristo são capazes de saber exatamente quão doloroso foi aquele sofrimento. Ou então as pessoas dizem assim: a gente está tentando confortar a pessoa e ela diz assim: você está falando isso porque não foi com você. E dá vontade de dizer para ela: claro que não foi comigo, mas eu também tenho as minhas experiências de fraquezas, eu também tenho as minhas experiências de sofrimento, e somente eu sou capaz de saber quão dolorosa elas podem ter sido. Aliás, eu, diz a palavra, e nosso Senhor Jesus Cristo somos capazes de saber quão foi dolorosa aquela dor, aquele sofrimento. Veja a experiência do sofrimento, é uma experiência vivenciada por todos nós.
podemos falar de todos nós sem exceção. Ou nós já sofremos no passado, ou nós estamos sofrendo no momento presente, no momento atual, ou nós vamos sofrer no futuro. Porque mais cedo ou mais tarde, o sofrimento haverá de bater a nossa porta. E quando isso acontecer, diz o autor sagrado, nós podemos nos refugiar, nós podemos buscar consolo em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele saberá exatamente o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso sofrimento. E diz aqui, Ele pode vir em socorro, Ele pode vir em nosso auxílio. É claro que existem certos sofrimentos na vida que nós podemos evitar. Se eu estou com uma dor no corpo, se eu estou com uma dor de cabeça, eu posso procurar a Sandrinha, fazer uma consulta com ela e, como boa médica, ela vai me dar um diagnóstico e vai me receitar um remédio, como já aconteceu diversas vezes. E eu posso aliviar aquele meu sofrimento. Ora, alguém pode estar sofrendo porque está com a sua consciência perturbada por ter feito um mal, por ter feito um pecado, e se ele quiser se livrar deste sofrimento, basta ele buscar a confissão e receber o perdão de Deus, e arrependendo-se sinceramente dos seus pecados e se convertendo, ele vai se reconciliar com Deus e vai poder estar com a sua consciência tranquila a partir deste momento. Ou seja, querer o sofrimento, desejar o sofrimento é algo patológico. Querer o sofrimento é algo doentio, mas existem certos sofrimentos dos quais nós não podemos escapar. Existem certos sofrimentos que não estão sob o nosso poder de escolha e de decisão. Mesmo quando estivermos vivendo algum sofrimento inevitável, ainda permanece a nossa liberdade para escolhermos como é que nós queremos viver aquele sofrimento. Como é que nós queremos passar por aquele sofrimento? Seja um sofrimento físico, como eu disse, uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma indisposição física que eu esteja sentindo, seja um sofrimento psíquico. Alguém pode estar sofrendo por causa de ansiedade, por causa de depressão, por causa de uma preocupação exagerada, por causa de uma frustração, por causa de uma decepção. Seja ainda um sofrimento espiritual, como eu disse, um conflito de consciência é capaz de nos fazer sofrer.
uma falta de perdão com alguém que nos ofendeu é capaz de nos fazer sofrer. Podemos também estar vivendo um sofrimento existencial. Por exemplo, quando alguém partilhava no dia de ontem que o falecimento do amigo acontecido nestes últimos dias e descoberto somente no dia de ontem, estava sendo para ele um motivo de sofrimento. Ver alguém partir à nossa frente para a casa do Pai pode ser para aqueles que o amam um motivo de sofrimento. O certo é que nós podemos enfrentar o sofrimento ou podemos fugir do sofrimento, mas não podemos negar a realidade do sofrimento. Podemos enfrentar o sofrimento ou podemos fugir dele e ficarmos imaginando, idealizando uma realidade perfeita e sem sofrimento, mas que não existe. Irmãos e irmãs, podemos então viver o sofrimento com Deus ou podemos viver o sofrimento sem Deus. Quando nós vivemos o nosso sofrimento com Deus, pela fé, nós acreditamos, nós cremos firmemente que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que foi permitido por Deus, até uma dificuldade e um sofrimento, tem um sentido, tem um propósito, tem uma intenção da parte de Deus. Mesmo que nós não consigamos compreender o sentido do sofrimento, quando nós estamos passando por ele. Quando nós encontramos alguma pessoa que viveu situações de sofrimento, mas viveu aquele sofrimento na presença de Deus, nós percebemos que o sofrimento se torna para ela uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento. O sofrimento se torna para ela uma oportunidade, até mesmo de a partir daquele momento se tornar mais sensível aos sofrimentos dos outros. A pessoa que vive o seu sofrimento com Deus, sem ficar se fazendo de vítima, sem ficar se fazendo de coitadinho, sem ficar colocando a culpa do seu sofrimento nas outras pessoas ou até mesmo em Deus. Este aproveita o sofrimento como uma oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus, e isso o faz comprometer-se mais com os seus irmãos. No entanto, encontramos também pessoas que passam pelo sofrimento e vivem o sofrimento sozinho, sem Deus, se tornam pessoas amargas, se tornam pessoas intratáveis, ranzinzas, aquelas pessoas simplesmente insuportáveis, que acham que tem que descontar em todo mundo com quem se encontra
o mal do seu sofrimento. Tem que descontar por meio de grosserias, tem que descontar por meio de acusações, tem que descontar por meio de falta de educação e por outras diversas formas. É muito triste encontrarmos, e é mais triste ainda ter que conviver com aquela pessoa que passou por muitos sofrimentos e viveu o seu sofrimento sem estar na presença de Deus. Se tornam pessoas imaturas, se tornam pessoas infantilizadas, se tornam pessoas que jamais conseguirão assumir a responsabilidade pelas suas próprias ações e pela sua própria vida. Sempre vai estar colocando em outras pessoas a desculpa pelos fracassos da sua vida. Hoje, contemplando o sofrimento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o preço da nossa salvação eterna, nós somos convidados a viver todas as situações de sofrimento, aquelas que nós não podemos evitar, vivê-las na presença de Deus, como uma oportunidade de nós fazermos aquela experiência daqueles discípulos fiéis e da mãe de Jesus e daquelas outras mulheres que permaneceram com ele aos pés da cruz até o último suspiro que ele deu aqui na terra. Irmãos e irmãs, quando estivermos vivendo alguma situação de sofrimento, em vez de fazermos aquelas perguntas que muitas pessoas fazem, como, por exemplo, por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas tomaram esse rumo? Por que as coisas estão acontecendo deste modo? Justo agora que isso vai acontecer comigo? Em vez disso, nós devemos nos perguntar: para que Deus está permitindo este sofrimento na minha vida? O que Deus quer me dizer ao permitir este sofrimento na minha vida? O que Deus quer me falar? O que Deus quer me ensinar a partir da experiência que eu estou vivenciando, desta dificuldade, deste contratempo, deste sofrimento? E estas perguntas irão nos aproximar ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos agora a segunda parte da nossa celebração, quando somos convidados a rezar a oração universal, rezarmos pelo mundo inteiro. Oremos. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade
para que a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Bispo Paulo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, por o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os governantes, que Deus, nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para a verdadeira paz e liberdade de todos. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa,
por Cristo nosso Senhor. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemos-nos. Levantemos-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparamo-nos para o próximo momento da nossa celebração, quando teremos a oportunidade de fazermos comunitariamente e também pessoalmente a adoração da cruz com o crucificado nela. Neste rito, nós nos aproximamos da cruz do Senhor e contemplamos o Cristo que, em sua morte, manifesta o imenso amor para salvar o mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Enquanto nós cantamos um canto apropriado, cada um de nós, tranquilamente, sem atropelo, podemos nos dirigir aqui até a cruz e fazermos o nosso gesto, a nossa atitude de adoração à cruz, seja se ajoelhando, seja tocando, seja fazendo a reverência com a vênia, qualquer gesto de carinho, de simpatia e de reverência à cruz
de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu que te venceu, dizem que te conquistei. Porque a morte que deixaste, ele foi que te faltei. E sair do Egito, com a te alimentei. Preparei-te pela terra, tua cruz para o meu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus de piedade de nós. Ela viu te brotar, tu brotaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amado até o fim. Flagelo de Egito, primogênitos na terra. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus de piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. Lá do lado me levaste, eu te levei a mão. Só na cruz tu me exaltaste, porventura te exaltei. E mais pude eu ter feito, ele foi que te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Rei de piedade de nós.
Deus Santo, Deus forte, Deus vivo, de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, quando preparamos o altar para o momento da comunhão, podemos fazer as nossas ofertas, lembrando que toda a coleta da celebração de hoje será destinada às missões da Terra Santa. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do Senhor, anuncia na paz almejada. Senhor, da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua beleza, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva ao novo horizonte. Senhor, da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua beleza, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva ao novo horizonte. Senhor, da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso Filho, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja proteção e remédio para a minha vida.